Imagina por um momento que entras em uma sala e, sem precisar dizer uma única palavra, todos os olhares se voltam para ti. Não porque sejas o mais atraente fisicamente, não porque vistas a roupa mais cara, mas porque há algo em tua essência, na maneira como te comportas, que irradia uma sensação de valor, de exclusividade, de mistério. É como se tua mera presença gritasse: não estou aqui para ser mais uma opção, sou uma experiência única. Alguma vez te perguntaste por que algumas pessoas parecem ter essa aura magnética, enquanto outras lutam constantemente para serem vistas, valorizadas ou apreciadas? Se sentes que na tua vida te trataram como uma alternativa e não como uma prioridade, se alguma vez sentiste que te ignoram, que te substituem com facilidade ou que não te levam a sério, quero que te prepares, porque este vídeo mudará tua percepção de ti mesmo. Hoje, mergulharemos nas ensinanças de Carl Jung, um homem que entendeu como ninguém o poder do inconsciente, os arquétipos que nos definem e a maneira como a psicologia molda nossas relações e a percepção que os outros têm de nós. O que aprenderás aqui não é uma lista de simples conselhos vazios sobre como te tornares mais atraente ou como impressionar os outros. Não. Este é uma viagem à tua psique, ao mais profundo do teu ser, onde descobrirás as chaves psicológicas que farão com que os outros te vejam como um luxo e não como uma simples opção. Quando terminares de ver este vídeo, terás entendido como elevar teu valor pessoal a um nível onde serás tu quem decide, tu quem tem o controle e não alguém que espera ser escolhido pelos outros. A realidade é esta: o mundo não valoriza o que está disponível para todos. A mente humana é desenhada para desejar o escasso, o inalcançável, o que se sente especial. E aqui vem a pergunta mais importante: como te percebem os outros? És alguém que está constantemente disponível, que busca aprovação, que teme ser rejeitado? Ou é alguém que emana uma energia de autovalorização, que não precisa de validação externa porque construiu um eu interno sólido e impenetrável? Jung nos ensinou que, no mais profundo da nossa psique, habita nosso eu real. Mas também existem sombras, medos, traumas e padrões inconscientes que nos levam a agir de maneiras que sabotam nosso próprio valor. Se alguma vez te sentiste pouco valorizado, se notaste que dás demais e recebes pouco em troca, é porque, sem saber, estás projetando uma imagem que grita: estou disponível para qualquer um. Mas isso pode mudar. Neste vídeo, descobrirás como o autoconhecimento profundo, a integração da tua sombra e a construção de uma identidade autêntica podem fazer com que os outros te percebam como alguém inestimável. Vamos juntos desmontar as falsas crenças que te fizeram sentir menos. Aprenderás que a chave não é agradar a todos, mas tornar-te um enigma, um indivíduo tão alinhado com seu propósito que apenas aqueles que realmente merecem tua energia poderão acessar-te. Pensa nos grandes personagens que deixaram sua marca na história. Não eram pessoas que imploravam por atenção. Não eram indivíduos desesperados por se encaixar. Eram seres com uma presença inabalável, que entenderam que seu valor não estava na quantidade de pessoas que os cercavam, mas na qualidade da conexão que estabeleciam com aqueles que realmente importavam. Jung falava da individuação, o processo pelo qual uma pessoa deixa de ser uma mera réplica dos outros e se torna sua versão mais autêntica, sem medo da rejeição, sem necessidade de aprovação externa. E aqui vem a pergunta crucial: estás pronto para te tornares essa pessoa? Este vídeo não é para quem busca atalhos, para quem quer uma solução rápida. É para aqueles que estão dispostos a fazer o trabalho interno, a questionar-se, a olhar-se no espelho e dizer: mereço mais. Se alguma vez te disseram para esperar a tua vez, se alguma vez sentiste que os outros te veem como algo substituível, quero que este seja o momento em que tudo mude. Durante os próximos minutos, revelarei 9 chaves psicológicas extraídas da filosofia de Jung, que te ajudarão a transformar a forma como o mundo te percebe.
Desde o poder do inconsciente até a importância de integrar tua sombra e projetar uma identidade de valor. Cada uma dessas chaves te levará um passo mais perto de te tornares alguém que não apenas é visto, mas admirado, respeitado e, acima de tudo, valorizado como um verdadeiro luxo. Mas há algo que deves entender antes de continuar. O valor que os outros te dão é um reflexo do valor que tu te dá a ti mesmo. Não podes esperar que o mundo te veja como algo especial se, no teu interior, continuas a duvidar do teu próprio valor. O que vamos fazer aqui é mudar essa percepção desde a raiz, para que, ao final deste vídeo, não apenas compreendas o conceito, mas o sintas em cada célula do teu corpo. É hora de deixares de te contentar, de deixares de ser a opção de alguém e de te tornares a única escolha para ti mesmo. Jung dizia que a maioria das pessoas vive em uma espécie de sonho, presas em padrões inconscientes que repetem uma e outra vez. Mas aqueles que despertam, que ousam explorar seu próprio inconsciente, encontram a chave para moldar seu destino. E isso é exatamente o que faremos hoje. Se estás pronto para descobrir como transformar a forma como o mundo te percebe, se estás preparado para sair da sombra e te tornar alguém inesquecível, então fica-te até o final deste vídeo. Porque aqui, na sabedoria da alma, não apenas falamos de mudanças, nós te damos as ferramentas para que as tornes realidade. Agora me diz, estás pronto para descobrir o poder que há dentro de ti? A vida é um jogo psicológico, uma dança sutil entre o que projetamos e o que os outros percebem. Carl Jung dedicou sua vida a decifrar os mistérios da psique humana e compreendeu que o verdadeiro poder de uma pessoa não reside em sua aparência ou em seu status social, mas em sua capacidade de integrar seu inconsciente, construir uma identidade autêntica e viver a partir de sua verdade interior. Se te trataram como uma opção, se sentes que tua presença não impressiona os outros, é porque, sem saber, te desconectaste da tua essência, do teu poder interior. Hoje, mostrarei como recuperá-lo. 1. Compreende a tua sombra e usa-a a teu favor. Jung afirmava: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. A sombra é a parte de nós que reprimimos, medos, inseguranças, desejos ocultos. Se não a enfrentares, ela te controlará, fazendo-te projetar uma imagem de necessidade, dependência ou insegurança. Exercício introspectivo. Escreve num papel quais são os pensamentos e comportamentos que te fazem sentir fraco ou pouco valorizado. Depois, pergunta-te: de onde vem isso? Que medo está por trás? Ao enfrentar tua sombra, recuperas o controle sobre tua imagem e sobre tua vida. 2. Deixa de buscar validação externa. Jung nos ensinou que o ser humano vive preso ao medo da rejeição porque seu ego depende da aprovação dos outros. Mas a ironia é esta: quanto mais buscas aprovação, menos valioso te percebem. O que é valioso não precisa implorar por reconhecimento. Exercício introspectivo. Pensa numa situação recente em que buscaste a validação de alguém. Pergunta-te: por que senti a necessidade de ser aceito? Depois, visualiza-te como alguém que não precisa provar nada, apenas ser. Começa a agir a partir dessa certeza. 3. Cultiva o mistério e a raridade. Jung dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformadas. As pessoas não se sentem atraídas pelo comum, mas pelo que desafia a mente. Quando és um enigma, despertas curiosidade e fascínio. Exercício introspectivo. Faz uma lista de 3 coisas que te tornam diferente. Se sentes que não tens nenhuma, é hora de explorar mais quem és. Aprende, cresce, cultiva uma mente complexa. Não te transformes no que o mundo espera de ti. Transforma-te no que o mundo não pode ignorar. 4. Não esteja sempre disponível. A escassez gera valor.
Se dás teu tempo, atenção e energia sem filtros, os outros não sentirão que é um privilégio ter-te por perto. Jung nos ensinou que devemos saber quando nos recolher para preservar nosso poder pessoal. Exercício introspectivo. Faz uma avaliação de a quem e em que investes teu tempo. Pergunta-te: esta pessoa ou atividade realmente merece minha energia? Reduz tua disponibilidade para o que não te agrega. 5. Conecta-te com teu propósito e mostra segurança em teu caminho. Nada é mais atraente que uma pessoa que sabe quem é e o que quer. Jung afirmava: tua visão se tornará clara apenas quando olhares dentro do teu coração. Quando alguém caminha com segurança, com um propósito claro, sua energia se torna magnética. Exercício introspectivo. Escreve numa carta qual é o propósito que move tua vida. Se não o tens claro, começa por definir o que mais te apaixona e que te faria sentir realizado. Vive alinhado com essa missão. 6. Aprende a dizer não sem medo. Ser um luxo significa que nem todos têm acesso a ti. Se não colocares limites, os outros os cruzarão sem hesitar. Jung falava da importância do símbolo do guerreiro, uma parte de nós, que deve aprender a defender seu espaço. Exercício introspectivo. Pensa numa situação recente em que disseste sim quando querias dizer não. Reflete: por que cedi? Que medo estava por trás? Na próxima vez, respira fundo e diz não com calma. 7. Domina tua linguagem corporal e tua energia. As pessoas percebem mais o que transmites sem falar do que tuas palavras. Jung dizia que a comunicação é mais que verbal, é um fluxo de energia entre inconscientes. Se queres ser visto como um luxo, adota uma postura firme, uma voz tranquila e um olhar seguro. Exercício introspectivo. Observa como caminhas e como te exprimes. Pergunta-te: estou projetando segurança ou nervosismo? Pratica mover-te com calma e determinação. 8. Não expliques nem justifiques teu valor. A necessidade de explicar por que és valioso revela insegurança. O ouro não precisa convencer ninguém de que é ouro. Jung nos ensinou que o inconsciente dos outros percebe nossas dúvidas e age em consequência. Exercício introspectivo. Cada vez que sentires a necessidade de te justificar, para. Pergunta-te: estou buscando aprovação? Depois, deixa que tua presença fale por si mesma. 9. Transforma tua identidade desde dentro. Jung afirmava: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá tua vida e tu chamarás isso de destino. A forma como os outros te percebem é apenas um reflexo de como te percebes a ti mesmo. Não podes fingir segurança, tens que te tornar ela. Exercício introspectivo. Fecha os olhos e imagina a tua versão mais poderosa, aquela que não precisa de aprovação, que é um mistério e um luxo em si mesma. Pergunta-te: como ela camina? Como fala? Como se sente? Começa a viver a partir dessa identidade. Se este vídeo te impactou e estás pronto para transformar a forma como o mundo te percebe, escreve nos comentários: a partir de hoje, sou um luxo, não uma opção. Este será o primeiro passo da tua mudança. Deixa que tua mente absorva essa nova verdade e começa a agir a partir dela. Agora me diz: estás pronto para ser visto como alguém inestimável? O mundo está cheio de pessoas que se conformam com o que recebem, que aceitam qualquer tratamento, qualquer relação, qualquer trabalho, qualquer circunstância, porque acreditam que é o único que podem obter. Mas há outra classe de pessoas, um grupo seleto que entendeu algo fundamental. O valor que o mundo te dá é o reflexo da percepção que tens de ti mesmo. Carl Jung foi um pioneiro em revelar como a psique molda a realidade de cada indivíduo. Ele nos ensinou que nossa mente não é apenas um espaço de pensamentos e emoções superficiais, mas um vasto universo onde habitam arquétipos, sombras, desejos reprimidos e forças inconscientes
que, se não forem compreendidas, nos transformam em escravos de padrões invisíveis. Se em algum momento da tua vida te sentiste ignorado, substituído ou menosprezado, deves entender que não é questão de sorte nem de casualidade. Tudo parte da imagem que construíste de ti mesmo, no mais profundo do teu inconsciente. A pergunta é: como reconfigurar essa imagem para que o mundo te veja como um luxo e não como uma opção? O poder do inconsciente, como molda tua realidade. Jung afirmava: o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Isso significa que não basta mudar a aparência externa, não basta agir como alguém valioso se no fundo não acreditas nisso. Teu inconsciente é quem dita como os outros te veem. Sigmund Freud, mentor e posteriormente rival de Jung, também sustentava que as emoções reprimidas e as experiências infantis influenciam nossa percepção de nós mesmos. Muitas vezes, se crescemos sentindo-nos insuficientes, essa sensação nos acompanha até a idade adulta sem que percebamos, fazendo-nos agir de maneira submissa, buscando constantemente a aprovação alheia. Exercício introspectivo. Fecha os olhos e pensa na primeira vez que te sentiste insignificante. Revive essa cena na tua mente e observa que emoções surgem. Depois, visualiza uma versão de ti mesmo que reescreve essa história. Uma versão que se levanta e diz: eu decido meu valor. Esta técnica é poderosa para reprogramar teu inconsciente. O arquétipo do rei e da rainha. A energia do inestimável. Jung falava dos arquétipos como padrões universais que existem no inconsciente coletivo. Um dos mais poderosos é o arquétipo do rei ou da rainha, a imagem de uma pessoa que irradia autoridade, magnetismo e um senso inabalável de autovalorização. O que faz com que um rei ou uma rainha sejam vistos como figuras de respeito e admiração. Não é sua riqueza, não é sua linhagem, mas sua atitude. Um rei não implora por respeito. Um rei é respeitado porque sua presença o exige. Exercício introspectivo. Durante os próximos dias, age como se fosses um rei ou uma rainha. Camina com calma, fala com segurança, não justifies tuas decisões. Observa como muda a forma como os outros te percebem. Não te exposes em excesso, o poder do silêncio e do mistério. Na era das redes sociais, todos buscam ser vistos, todos gritam sua existência, todos buscam aprovação em forma de curtidas e comentários. Mas o que realmente fascina a mente humana não é o óbvio, mas o desconhecido. Jung afirmava: tudo o que aprofunda o mistério aumenta a curiosidade. Se queres ser visto como alguém valioso, aprende a calar, a reservar partes de ti mesmo apenas para aqueles que o merecem. Exercício introspectivo. Faz um experimento por uma semana. Em conversas, em redes sociais, no teu dia a dia, reduz a quantidade de informação pessoal que compartilhas. Não contes tudo de imediato. Deixa que os outros sintam a necessidade de te conhecer mais. O desapego, chave para elevar teu valor. Se há algo em que Jung e Freud coincidiam, é que o apego nos faz perder poder. Freud dizia que quando alguém depende emocionalmente de outro, torna-se escravo de suas reações. Jung complementava com a ideia de que só quando te libertas do medo de perder, te tornas verdadeiramente livre. As pessoas que são vistas como um luxo não têm medo de soltar, não perseguem, não imploram, não tentam convencer ninguém a ficar. Simplesmente seguem em frente, sabendo que seu valor é imutável. Exercício introspectivo. Identifica algo na tua vida que temes perder. Uma pessoa, uma oportunidade, uma situação. Pergunta-te: o que aconteceria se eu soltasse? Visualiza como segues em frente sem medo. Essa é a verdadeira liberdade. Ser difícil de conquistar, mas fácil de querer. A maioria das pessoas se engana ao tentar aumentar seu valor. Pensam que ser um luxo significa ser arrogante ou inacessível.
mas a realidade é diferente. Deve ser difícil de conquistar, mas fácil de querer. Isso significa que nem todos devem ter acesso ao teu tempo, mas aqueles que o têm devem experimentar algo excepcional contigo. Jung falava da integridade psicológica, que é a capacidade de manter o equilíbrio entre o desapego e a conexão genuína. Exercício introspectivo. Reflete sobre quem tem acesso ao teu tempo e energia. Estás a investir em pessoas que não o merecem? Ajusta teu círculo e prioriza a qualidade sobre a quantidade. Transforma tua identidade e o mundo se adaptará a ti. Jung afirmava: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá tua vida e tu chamarás isso de destino. A razão pela qual algumas pessoas são vistas como um luxo não é porque nasceram assim, mas porque decidiram sê-lo. Tua identidade não está escrita em pedra. Podes reconstruir-te, reescrever-te, transformar tua percepção de ti mesmo, até que o mundo não tenha outra opção se não te ver da maneira que decidiste ser visto. Exercício introspectivo. Cada dia, ao acordar, repete na tua mente: sou um luxo, não uma opção. Age a partir dessa certeza e observa como muda a forma como te tratam. Se este vídeo impactou tua percepção de ti mesmo, deixa nos comentários a frase: a partir de hoje, eu decido o meu valor. Este é o primeiro passo na tua transformação. Não esperes que o mundo te reconheça. Reconhece-te a ti mesmo primeiro, e o mundo não terá outra opção senão te seguir. O ser humano é um reflexo de seus pensamentos mais profundos. Jung afirmava que a psique é como um oceano, onde as correntes invisíveis do inconsciente determinam a direção da nossa vida. Isso significa que, embora na superfície te esforces para projetar segurança, se no fundo da tua mente ainda te vês como alguém substituível, o mundo o perceberá e te tratará da mesma maneira. A transformação real ocorre quando modificas a raiz da tua autopercepção, não apenas os ramos visíveis do teu comportamento. Não é por acaso que algumas pessoas irradiam um magnetismo inexplicável, enquanto outras lutam para serem vistas. A chave não está na sorte nem em fatores externos, mas na energia psicológica que cada pessoa emana. Jung falava do conceito de individuação, o processo pelo qual alguém se torna sua versão mais autêntica e única. Quando te atreves a ser tu mesmo sem máscaras nem medo da rejeição, desenvolves uma presença que os outros reconhecem como valiosa. Para entender melhor este princípio, pensemos nos artistas, líderes ou figuras icônicas que deixaram sua marca na história. Não foram pessoas que tentaram se encaixar no molde que outros esperavam. Foram indivíduos que, ao abraçar sua singularidade, se tornaram inesquecíveis. A pergunta é: permites-te ser tu mesmo na tua máxima expressão? Ou continuas a diluir-te para agradar aos outros? Jung também explorou a importância do anima e do ânimos, duas energias internas que existem em cada pessoa. O ânima representa a parte intuitiva e emocional nos homens, enquanto o ânimos representa a parte racional e estruturada nas mulheres. Quando essas energias estão em equilíbrio, a pessoa desenvolve uma confiança natural que a faz destacar sem esforço. No entanto, quando há um desequilíbrio, a insegurança e a necessidade de aprovação tomam o controle. Um aspecto fascinante da teoria de Jung é que o mundo exterior é um espelho do mundo interior. Se no teu interior te sentes insuficiente, atrairás situações onde serás tratado dessa maneira. Isso significa que não podes exigir respeito e admiração dos outros se tu mesmo não te consideras digno disso. A solução não está em mudar como os outros agem, mas em reescrever a imagem que tens de ti mesmo. Freud também trouxe uma ideia-chave para este tema: o princípio do prazer e da realidade. Muitas pessoas se conformam com ser opções porque têm medo de enfrentar o desconforto da transformação. Jung complementava com a ideia de que a mente humana prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso, a aventurar-se no desconhecido. Por isso,
Muitos se resignam a serem tratados como uma alternativa em vez de um luxo. Para romper este ciclo, precisas desafiar tua mente a aceitar um novo padrão de valor. Isso não significa arrogância nem superioridade sobre os outros, mas uma reconstrução da tua identidade baseada numa autovalorização genuína. Quando deixas de te conformar, quando te recusas a aceitar menos do que mereces, o mundo responde a essa mudança imediatamente. Um ponto-chave na ensinança de Jung é a projeção psicológica. Muitas vezes, as pessoas que te veem como uma opção o fazem porque, sem perceber, tu mesmo te projetaste como alguém facilmente substituível. Reflete. Quantas vezes toleraste menos do que merecias? Quantas vezes permitiste que outros definissem teu valor? Cada vez que o fazes, dás ao mundo o sinal de que tua presença não é um privilégio, mas um direito automático. Um dos exercícios mais poderosos para transformar tua percepção é o diálogo com teu eu do futuro. Fecha os olhos e imagina a versão de ti mesmo que já foi transformada. Observa sua postura, sua voz, sua atitude. Agora, pergunta-lhe: que decisões tomaste para chegar aqui? O que deixaste para trás? Escuta a resposta da tua mente e começa a agir em conformidade. A exclusividade não se impõe, encarna-se. As pessoas valiosas não exigem ser tratadas como um luxo. Simplesmente se comportam de maneira que deixa claro que não estão disponíveis para qualquer um. Isso implica escolher com quem compartilhas teu tempo, em que investes tua energia e como te apresentas ao mundo. Jung falava do poder dos símbolos na psique humana. Se queres que te vejam como um luxo, precisas de um símbolo interno que reforce essa identidade. Pode ser uma frase, uma imagem mental, um gesto que represente tua autovalorização. Encontra teu símbolo pessoal e faz dele parte da tua vida diária. A rejeição do medo é outro elemento crucial neste processo. Muitas pessoas aceitam ser tratadas como uma opção porque temem ficar sozinhas. Mas a verdadeira liberdade surge quando entendes que é melhor estar só do que ser parte de algo que não te valoriza. A solidão não é uma maldição. É um período de transformação onde podes construir a versão mais poderosa de ti mesmo. Há um princípio psicológico conhecido como o efeito da escassez. As pessoas valorizam mais o que sentem que não podem ter facilmente. Quando é alguém que não está disponível em excesso, quando te tornas uma experiência única, os outros começam a te ver de maneira diferente. É uma realidade da mente humana que Jung explorou em seus estudos sobre os impulsos do inconsciente coletivo. Se constantemente buscas a aprovação ou tentas demonstrar teu valor, projetas necessidade. A necessidade é a antítese do luxo. O verdadeiramente valioso não busca ser validado. Mantém-se firme em sua essência e permite que aqueles que o reconhecem se aproximem por escolha, não por insistência. As pessoas que mudaram a história não eram aquelas que imploravam para serem vistas, mas aquelas que se tornaram algo tão excepcional que o mundo não teve outra opção se não prestar atenção. Jung descreveu isso como o processo de transformação do ser, uma viagem interna onde deixas de depender da percepção externa e começas a definir tua própria identidade. Aqui vai um exercício poderoso. Escreve uma carta à versão de ti mesmo que sempre se sentiu uma opção. Conta-lhe tudo o que aprendeste neste vídeo e diz-lhe que é hora de despertar. Depois, queima essa carta como um símbolo de despedida dessa antiga identidade. A maioria das pessoas não se permite brilhar, porque foram programadas para acreditar que devem ser modestas, que não devem destacar-se demais. Jung explicava que a sociedade impõe regras para manter as massas sob controle, mas aqueles que ousam romper esses limites encontram seu verdadeiro poder. O câmbio real não ocorre no exterior, mas na maneira como te percebes a ti mesmo. Quando realmente acreditas que és um luxo, o mundo te refletirá essa verdade. A mente humana é um campo de energia, onde os pensamentos moldam a realidade. Se mudares teu pensamento,
mudarás tua vida. Se este vídeo ressoou contigo, escreve nos comentários. A partir de hoje, elevo o meu valor e o mundo o reconhecerá. Não é apenas uma frase, é um compromisso com a transformação da tua identidade. Porque a realidade é simples. Quem se trata a si mesmo como um luxo, torna-se um. Jung nos ensinou que a chave para ser visto como um luxo e não como uma opção é o autoconhecimento profundo. A maioria das pessoas vive desconectada de si mesma, presa a um papel social, sem entender o que realmente quer nem quem é em essência. Para que o mundo te perceba como alguém inestimável, primeiro deves te perguntar: quem sou eu realmente, além dos meus medos e condicionamentos? A individuação, conceito central na psicologia junguiana, é o processo pelo qual te diferencias das massas e te tornas um ser único, alguém que não pode ser ignorado nem substituído. O auto-engano é o maior inimigo do autovalor. Jung afirmava que muitos vivem numa ilusão criada por seu ego, acreditando que são mais fortes ou seguros do que realmente são. Mas o ego não é a verdade. É apenas uma máscara que esconde os medos mais profundos. Se no teu interior continuas a temer a rejeição ou a duvidar da tua valia, o mundo o notará, porque a psique humana detecta as incoerências com precisão cirúrgica. Para ser visto como um luxo, não podes permitir-te agir a partir da falsidade. Deves acreditar firmemente no teu valor, em cada fibra do teu ser. O conceito da sombra na teoria de Jung é fundamental para entender por que algumas pessoas são vistas como opções e outras como experiências únicas. A sombra é a parte da nossa psique que rejeitamos, medos, traumas, desejos ocultos. Jung dizia: até que tornes consciente o que levas no teu inconsciente, ele dirigirá a tua vida e tu chamarás isso de destino. Muitas vezes, a razão pela qual as pessoas não te valorizam como desejarias é porque na tua sombra há um medo oculto de não seres suficiente, de não mereceres ser tratado como alguém especial. Tornar consciente esse medo e enfrentá-lo é o primeiro passo para mudar a percepção que o mundo tem de ti. Jung falava da importância de ser um arquétipo em vez de um personagem comum. A mente humana responde a símbolos poderosos, e quando encarnas uma identidade forte, os outros o sentem. Alguma vez te perguntaste por que algumas pessoas parecem quase míticas, como se fossem maiores que a própria vida? Não é porque sejam perfeitas ou superiores, mas porque integraram seu inconsciente e decidiram quem querem ser. Escolhe-se um arquétipo para ti: o sábio, o rei, o guerreiro, o visionário, a musa, a imperatriz. Começa a viver como se encarnasses essa energia e observa como muda a forma como os outros te percebem. O princípio da diferenciação é outra chave fundamental para que te vejam como um luxo. Jung falava do perigo da maré coletiva, onde as pessoas se diluem nas expectativas sociais e deixam de ser indivíduos únicos. Se ages como todos os outros, serás tratado como todos os outros. Para destacar-te, para seres alguém inesquecível, deves atrever-te a pensar diferente, a desafiar o estabelecido, a criar teu próprio estilo de vida. As pessoas não lembram o comum, mas o extraordinário. Pergunta-te: o que me torna diferente? E se não encontrares a resposta, é hora de construir essa diferença. A autenticidade radical é uma ferramenta psicológica de alto impacto. Jung afirmava que a maioria das pessoas usa máscaras para se encaixar, mas isso apenas as torna previsíveis e aborrecidas. O que é realmente magnético é alguém que ousa ser completamente autêntico, sem medo da desaprovação. Não se trata de ser rebelde sem causa, mas de agir a partir de uma verdade interna tão forte que se sente impossível de ignorar. Quantas vezes escondeste partes de ti mesmo por medo de ser julgado? Cada vez que o fazes, reduzes teu valor aos olhos do mundo. A partir de hoje, compromete-te a ser radicalmente tu, sem concessões. Jung nos deixou uma ensinança poderosa.
A transformação começa com a destruição do velho eu. Não podes tornar-te um luxo se continuas agarrado a uma identidade que te mantém na mediocridade. O que não enfrentas te controla, dizia Jung. Se continuas a repetir os mesmos padrões de sempre, continuarás a obter os mesmos resultados. Faz uma lista de tudo o que já não queres tolerar na tua vida e queima esse papel como um ato simbólico de renascimento. A mente responde aos símbolos, e este ato te enviará uma mensagem clara. Hoje deixo para trás o que já não me serve e me torno a melhor versão de mim mesmo. A congruência entre o que pensas, sentes e fazes é a marca de uma pessoa inestimável. Jung explicava que as pessoas que sofrem de conflitos internos projetam essa confusão para o exterior, fazendo com que os outros percebam inconsistências na sua energia. Se queres ser visto como um luxo, deves alinhar cada aspecto do teu ser. O que dizes deve refletir o que acreditas, e o que acreditas deve manifestar-se nas tuas ações. Qualquer dissonância entre essas três áreas será detectada pelos outros e te fará parecer menos autêntico. Se realmente queres elevar teu valor, há algo que deves compreender. Ser um luxo significa que nem todo mundo poderá acessar-te. E está bem. Jung falava da importância da exclusividade na psicologia humana. O que é raro é desejado. O que é comum é ignorado. Isso significa que nem todos te vão entender, nem todos vão te valorizar. E isso não deve te preocupar. A chave está em atrair aqueles que podem ver teu valor e afastar-te dos que não estão ao teu nível. Elimina a necessidade de ser aceito por todos e verás como o mundo te percebe de maneira diferente. Se este vídeo ressoou contigo e estás pronto para mudar tua mentalidade, deixa nos comentários a frase: "Me torno minha melhor versão e o mundo o reconhecerá." Este é teu momento de transformação. Não basta entender intelectualmente, deves agir em conformidade. Estás pronto para ser visto como um luxo e não como uma opção. A transformação pessoal é um processo profundo que vai além de simples mudanças de comportamento. Carl Jung nos ensinou que nossa psique é composta por elementos conscientes e inconscientes, que determinam nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Não podemos esperar que o mundo nos veja como um luxo, se no mais profundo da nossa mente ainda nos sentimos como uma opção. O problema não está fora, mas dentro de nós. E é aí que começa a verdadeira transformação. Sigmund Freud afirmava que o superego, essa parte da nossa mente que representa as normas e expectativas sociais, nos mantém num estado de constante comparação e busca por aprovação. Jung, por outro lado, dizia que a verdadeira liberdade ocorre quando conseguimos transcender essa necessidade e nos conectamos com nossa essência autêntica. Ser um luxo significa que tua valia não depende da validação externa, mas da tua própria certeza interna. Alfred Adler, outro grande psicólogo do século XX, propôs a teoria do sentimento de inferioridade, que explica como muitas pessoas buscam desesperadamente ser aceitas porque, no fundo, se sentem insuficientes. Mas aqui está a chave. Se buscas validação, transmites necessidade. Se a eliminas, projetas segurança. E a segurança em si mesmo é o que separa aqueles que são vistos como um luxo daqueles que são apenas uma opção. Jung afirmava que cada pessoa tem uma máscara social, a que chamou persona, e que essa máscara é necessária para interagir com a sociedade. No entanto, o problema surge quando nos identificamos tanto com ela, que esquecemos quem realmente somos. As pessoas mais magnéticas, aquelas que parecem ter uma aura especial, são aquelas que aprenderam a equilibrar sua máscara com seu eu autêntico. Quando és genuíno e deixas de atuar para impressionar, o mundo te percebe como alguém de alto valor. O psiquiatra suíço Viktor Frankl, criador da logoterapia, demonstrou que as pessoas que encontram um propósito em sua vida irradiam uma energia completamente diferente. Quando alguém sabe por que está aqui e o que quer alcançar, não tem tempo para ser uma opção na vida de ninguém. Sua direção
Seu foco e sua determinação o tornam alguém especial. O mundo não ignora aqueles que têm um propósito claro. Jung também falava da importância de integrar a dualidade da nossa psique, o que significa aceitar tanto nossas luzes quanto nossas sombras. Muitas pessoas são percebidas como opções porque mostram apenas uma parte de si mesmas, aquela que acreditam que será aceita pelos outros. Mas o valioso, o que realmente impacta, é alguém que se mostra em sua totalidade, sem medo de ser visto completamente. Erich Fromm, em seu livro A Arte de Amar, explica que a chave para ser alguém valioso na vida dos outros é deixar de buscar receber e focar em dar a partir de um estado de abundância interna. As pessoas mais atraentes emocionalmente são aquelas que não mendigam atenção, mas irradiam segurança e amor próprio. Se te tratares a ti mesmo como um luxo, os outros não terão outra opção senão te ver da mesma maneira. O neurocientista Antônio Damasio descobriu que as emoções desempenham um papel central na tomada de decisões humanas. Quando projetas uma identidade forte, segura e com um senso de exclusividade, despertas uma reação emocional nos outros que os leva a te valorizar mais. Não é apenas o que dizes ou fazes, mas o que transmites com tua presença. O psicólogo Robert Cialdini, em seu estudo sobre a persuasão, demonstrou que as pessoas desejam o que é escasso. Se estás sempre disponível, se dás mais do que recebes, se nunca te retiras quando não és valorizado, envias uma mensagem de que teu tempo e tua energia não são especiais. Mas quando te tornas mais seletivo, quando nem todos podem acessar-te facilmente, automaticamente teu valor percebido se eleva. Jung explicava que os seres humanos operam em grande parte por meio do inconsciente coletivo, uma estrutura psíquica compartilhada por todos, onde residem os arquétipos e padrões universais de comportamento. Se entendes como funciona o inconsciente coletivo, podes moldar a percepção que os outros têm de ti. A chave está em encarnar um arquétipo poderoso, um que transmita força, mistério e autenticidade. O psicólogo William James dizia que as pessoas acreditam naquilo que agem. Isso significa que, se te comportas como alguém valioso, tua mente começará a acreditar nisso e o mundo o refletirá de volta. Não esperes que os outros te validem. Começa a agir a partir da certeza do teu próprio valor e verás como o mundo se adapta a essa nova realidade. A neurociência demonstrou que as conexões neuronais podem ser reconfiguradas por meio da repetição e da visualização. Isso significa que, se reforças constantemente a ideia de que és um luxo em vez de uma opção, com o tempo teu cérebro aceitará essa crença como uma verdade absoluta. A chave é a consistência na forma como pensas e te comportas. Jung também falava do processo de individuação como o caminho para a autenticidade. Este processo implica desprender-se das expectativas externas e reconectar-se com o verdadeiro eu. As pessoas que completaram este processo são percebidas como únicas, como raras, e a raridade é sinônimo de valor. Se queres ser um luxo, deves atrever-te a ser diferente. O psicólogo Daniel Kahneman demonstrou que as primeiras impressões determinam em grande parte a percepção que os outros têm de ti a longo prazo. Isso significa que, se desde o início te posicionas como alguém com alta autoestima, com padrões claros e com uma energia magnética, é muito mais provável que os outros te tratem como um luxo em vez de como uma opção. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é pensar que precisam demonstrar seu valor aos outros. Jung dizia: o valioso não se impõe, encarna-se. Não tentes convencer ninguém de que és especial. Simplesmente sê alguém tão excepcional que os outros o notem sem necessidade de que digas uma palavra. A psicóloga Carol Dweck, criadora da teoria da mentalidade de crescimento, demonstrou que as pessoas que acreditam na sua capacidade de melhorar constantemente são vistas com mais admiração e respeito. Isso significa que não precisas ser perfeito para ser valioso, mas precisas demonstrar que estás em constante evolução. O mundo valoriza aqueles que se superam a si mesmos. Jung nos deixou uma mensagem clara: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Se queres mudar a forma como o mundo te percebe, deixa de te focar na aprovação externa e começa a trabalhar no teu mundo interno.
O dia em que despertares para teu verdadeiro poder, o mundo não terá outra opção senão te reconhecer. Se este vídeo despertou algo em ti, se sentes que é o início de uma transformação, deixa nos comentários a frase: "Me reconheço a mim mesmo e o mundo o verá." Isso não é apenas uma afirmação, é um compromisso com a melhor versão de ti mesmo. Porque o mundo não concede valor, o mundo reflete o valor que tu te dás. O ser humano está numa constante luta entre o que realmente é e o que o mundo lhe diz que deve ser. Carl Jung dedicou sua vida a estudar essa dualidade, compreendendo que muitas pessoas acabam sendo versões diluídas de si mesmas, presas em máscaras sociais que as tornam comuns, previsíveis e, consequentemente, dispensáveis. Para ser visto como um luxo e não como uma opção, deves romper com essa programação e atrever-te a encarnar tua essência mais pura e autêntica. Um dos conceitos mais poderosos na psicologia de Jung é a autorrealização, o ponto em que uma pessoa se liberta de seus condicionamentos e se torna o que sempre deveria ter sido. Mas há algo fundamental que deves entender. A autorrealização não é um acidente, é uma decisão. Não ocorre por acaso, nem porque o mundo de repente reconheça teu valor. Ocorre quando tu decides que já não és uma opção para ninguém, quando te tornas alguém inquebrantável, quando estabeleces padrões que ninguém pode violar. O psicólogo Carl Rogers falava da autoimagem e da importância da congruência entre o que pensas de ti mesmo e o que projetas. Se no fundo da tua mente continuas a sentir-te insuficiente, embora finjas segurança, o mundo o perceberá. As pessoas não respondem às palavras, mas à energia que emanas. Para que te vejam como um luxo, precisas sentir-te como um luxo. Precisas convencer-te de que o és. Jung nos ensinou que cada pessoa carrega dentro de si um mito pessoal, uma história interna que dita como se percebe e como espera ser tratada pelos outros. Se tua história é de escassez, de conformismo, de espera eterna para ser escolhido, então continuarás a ser uma opção. Mas se reescreveres teu mito, se decidires que tua vida será uma história de grandeza, de transformação e de poder, então tudo mudará. O mundo tentará te enquadrar, mas és tu quem decide que papel jogarás na história da tua vida. A lei da reciprocidade, estudada por Robert Cialdini no âmbito da psicologia social, explica que os seres humanos sentem a necessidade de devolver o valor recebido. Se te entregas com demasiada facilidade, se dás sem limites, sem que a outra pessoa tenha demonstrado ser digna disso, crias um desequilíbrio na percepção do teu valor. Em contrapartida, quando alguém tem que se esforçar para ganhar teu respeito, teu tempo e tua atenção, imediatamente te vê como um luxo. O mundo não valoriza o que é dado sem esforço. Em sua análise do inconsciente, Jung nos mostrou que muitos dos padrões que repetimos não são escolhas conscientes, mas heranças da nossa infância e do nosso ambiente. Se cresceste num ambiente onde te ensinaram a te minimizar, a não destacar demasiado, a te contentar com o que te davam, então, sem perceber, continuarás a agir a partir dessa mentalidade. Mas no momento em que tomas consciência desse padrão, tens o poder de rompê-lo e construir uma nova realidade. O psicólogo Abraham Maslow, criador da pirâmide das necessidades, falava da autorrealização como o nível mais alto de desenvolvimento humano. As pessoas que alcançaram esse estado não buscam validação externa, não tentam se encaixar, mas irradiam uma segurança interna tão forte que os outros os percebem como líderes naturais. Se queres ser um luxo, precisas sair dos níveis inferiores da pirâmide e aspirar ao mais alto. A independência emocional, a fortaleza mental e a certeza do teu próprio valor. Jung dizia que as pessoas que não integraram sua sombra continuam presas em padrões de autossabotagem. Isso significa que, embora conscientemente queiras ser visto como um luxo, se no mais profundo do teu ser ainda carregas medos, inseguranças não resolvidas, esses fantasmas continuarão a refletir-se no teu comportamento. A única forma de mudar isso é enfrentando-te cara a cara com teus medos, trazendo à luz o que te detém e libertando-te disso. Na psicologia da persuasão, há um princípio conhecido como o poder da retirada, que explica por que as pessoas valorizam mais aquilo que sentem que podem perder. Se estás sempre disponível,
Se não estabeleces limites, se não te dás o respeito que mereces, os outros te verão como algo comum, como algo que podem ter a qualquer momento. Mas se aprenderes a te retirar quando não és valorizado, se aprenderes a te afastar com dignidade quando não te tratam como mereces, imediatamente mudas a percepção que os outros têm de ti. O psicólogo William Marston, criador da análise DISC, descobriu que as pessoas que dominam sua comunicação não verbal têm uma vantagem psicológica sobre os outros. Isso significa que tua postura, teu olhar, a forma como te moves, transmitem mais que tuas palavras. Se caminhas com a cabeça baixa, se tua voz é trêmula, se teus movimentos são inseguros, estás a projetar uma imagem de fraqueza. Mas quando te moves com confiança, quando falas com convicção, quando te apresentas ao mundo como alguém que sabe quem é, automaticamente mudas a forma como os outros te veem. Jung afirmava que a linguagem dos arquétipos está inscrito no inconsciente coletivo. Isso significa que há certas imagens, comportamentos e energias que são universalmente reconhecidas como poderosas. Se encarnares a energia do líder, do visionário, do mestre, da musa, da figura inalcançável, os outros o perceberão a um nível instintivo, embora não saibam explicar porquê. Os arquétipos não se explicam, sentem-se. E se aprenderes a encarnar o mundo não poderá te ignorar. O mundo está cheio de pessoas que esperam ser escolhidas, que buscam aprovação, que se conformam com o que recebem. Mas havia um pequeno grupo de pessoas que entendeu algo fundamental. O valor não se pede, impõe-se com a forma como vives tua vida. A diferença entre ser uma opção e ser um luxo está na mentalidade, na energia que projetas e nos padrões que te exiges a ti mesmo. Tu decides em que categoria te encaixas. Se este vídeo ressoou contigo, se sentes que hoje é o dia em que tudo muda, quero que deixes nos comentários a seguinte frase: me escolho a mim mesmo e o mundo me seguirá. Esta é tua declaração de transformação, o primeiro passo para a pessoa que estás destinado a ser. Não és uma opção, és um luxo. E hoje começa a vida em que os outros o reconhecerão. O momento chegou. Hoje, tomas a decisão de te tornares alguém inesquecível. Não importa quantas vezes te trataram como uma opção. Não importa quantas vezes sentiste que era substituível. A partir de agora, te tornas alguém que impõe seu valor com a força da sua presença, com a segurança da sua essência e com a firmeza dos seus padrões. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E hoje, tu despertaste. Entendeste que o mundo não decide teu valor, que não tens que implorar por atenção, que não tens que provar nada a ninguém. A partir deste momento, te das conta de que o único que importa é a forma como te percebes a ti mesmo. Porque o mundo não te verá como um luxo até que tu o faças primeiro. Ser um luxo não significa ser inalcançável por ego, mas por propósito. Significa que nem qualquer um tem acesso à tua energia, ao teu tempo, à tua presença. Significa que elevaste teus padrões ao ponto em que apenas as pessoas, as situações e as oportunidades que realmente te merecem podem permanecer na tua vida. Nem todos te vão entender, nem todos poderão te acompanhar neste caminho, mas isso está bem. O valioso nunca foi para todos. As pessoas que deixam sua marca neste mundo não são aquelas que esperam ser escolhidas. São aquelas que se escolhem a si mesmas primeiro. São aquelas que entenderam que ser diferente é um privilégio, que destacar-se é um poder e que viver com autenticidade é a maior forma de liberdade. O mundo pertence àqueles que se atrevem a ser eles mesmos, sem concessões, sem medo e sem pedir permissão. Jung nos ensinou que o ser humano está sempre em constante transformação. Não és quem eras ontem e não és quem serás amanhã. Mas o que decides hoje, aqui e agora, determinará o curso da tua vida. Se continuares a te conformar, se continuares a permitir que os outros te tratem como uma opção, continuarás preso no mesmo ciclo. Mas se decidires romper com essa versão de ti mesmo, se decidires dar um passo para o desconhecido, para o que realmente mereces, então tudo mudará.
Não há volta atrás. Cruzaste um limiar psicológico do qual já não podes regressar. Porque agora sabes a verdade. Não tens que provar nada. Não tens que implorar por atenção. Não tens que ser escolhido por ninguém. É suficiente pelo simples fato de seres quem és. E a partir de hoje, o mundo o notará. Se este vídeo tocou algo no mais profundo de ti, quero que deixes nos comentários a seguinte frase: sou um luxo, não uma opção. Me escolho a mim mesmo primeiro. Não é apenas uma afirmação. É uma declaração de guerra contra tuas velhas crenças, contra os padrões que te mantinham acorrentado, contra tudo o que te fazia sentir insuficiente. Hoje rompes essas correntes. E agora é momento de levar tudo isso à realidade. Não basta entender, há que viver. Para isso, vamos mergulhar numa história que te mostrará como essas ensinanças ganham vida. Uma história de transformação, de despertar de alguém que um dia se sentiu invisível e acabou por se tornar uma força imparável. Então, fica-te até o final, porque esta história poderia ser a tua. Nunca tinha pensado nisso até aquela noite. O momento exato em que entendeu que, para o mundo, era invisível. Eram 3 horas da madrugada, e Santiago caminhava pela avenida deserta. Sua sombra projetava-se no pavimento molhado, refletida pelas luzes intermitentes dos postes de rua. Sentia o frio na pele, mas o que o gelava por dentro era outra coisa. A certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, sentiria sua falta se desaparecesse naquela noite. Era um homem que passava despercebido, não porque quisesse, mas porque se acostumara a viver assim. A ninguém importava se chegava ou partia, se falava ou calava, se estava ou não estava. Sempre foi a opção, mas nunca a prioridade. Sua vida era uma série de eventos em que parecia estar a mais. No seu grupo de amigos, era o último a ser convidado, se é que se lembravam dele. No trabalho, fazia o dobro dos outros. Mas seu esforço era ignorado. No amor, sempre acabava sendo o que esperava, o que entendia, o que dava mais do que recebia. Mas aquela noite foi diferente. Tudo começou na cafeteria da esquina, um lugar onde costumava refugiar-se quando a insônia o abraçava. Entrou, pediu um café preto e sentou-se na mesa mais afastada. Ninguém notou sua presença. Nem a garçonete que o serviu com desinteresse, nem o casal na mesa ao lado que ria sem se preocupar com o mundo. Era como se fosse feito de ar. Então, viu-a. Na mesa à sua frente, havia uma mulher com uma presença impossível de ignorar. Não era sua beleza que a fazia destacar, mas algo mais profundo. Sua postura, a forma como segurava a xícara com calma, a maneira como seus olhos analisavam o livro que tinha nas mãos. Era alguém que parecia saber exatamente quem era. E naquele instante, Santiago compreendeu. A diferença entre ela e ele não era sorte, não era genética, não era dinheiro. Era algo mais. Energia, identidade, certeza do próprio valor. Mas enquanto a observava, algo ainda mais impactante aconteceu. Um homem aproximou-se dela, claramente interessado. Ela levantou o olhar, olhou-o, e com um sorriso educado, mas firme, negou com a cabeça. O homem insistiu. Tentou puxar conversa. Ela simplesmente voltou ao seu livro, sem se desculpar, sem medo, sem necessidade de se justificar. Aquela mulher não era uma opção. Era um luxo. E Santiago soube naquele instante que nunca tinha sido capaz de fazer o mesmo. Sempre cedia, sempre se conformava. Sempre aceitava o que lhe davam. Não porque quisesse, mas porque não se atrevia a exigir mais. Tomou um gole de café e sentiu o calor percorrer seu corpo, mas a verdadeira sensação que o invadia era uma mistura de raiva e revelação. Por que vivia assim? Por que tinha permitido que o mundo o tratasse como algo dispensável? E naquele instante, lembrou-se de um livro que lera anos atrás, um que nunca terminou porque, na época, lhe pareceu demasiado complicado. Era um livro sobre Carl Jung e a psicologia do inconsciente. Mas agora tudo fazia sentido. Agora entendia o que Jung queria dizer quando falava da sombra, do ego, do poder que o inconsciente tem para moldar a realidade. Levantou-se da mesa com um único pensamento na mente: mudar tudo.
Era a primeira vez na sua vida que se sentia realmente desperto. Não podia continuar a ser invisível. E não o seria nunca mais. Santiago, o protagonista da nossa história, representa muitas pessoas que viveram toda a sua vida sentindo-se invisíveis, sem perceber que a percepção que o mundo tem delas é apenas um reflexo da percepção que tem de si mesmas. Desde a psicologia de Carl Jung, podemos entender que Santiago não era invisível por acaso, mas porque interiorizara um arquétipo de submissão e conformismo, o que o levou a projetar uma energia de baixa importância. O problema de Santiago era um que afeta milhões de pessoas no mundo. Sua identidade não estava definida, e sua sombra dominava seu comportamento sem que ele soubesse. Jung nos ensinou que todos temos partes ocultas da nossa psique que determinam nossa forma de agir. A sombra é esse conjunto de medos, inseguranças e traumas que reprimimos, mas que de maneira inconsciente continuam a manifestar-se na nossa vida diária. No caso de Santiago, sua sombra era dominada pela crença de que não era suficiente, de que devia esperar ser escolhido em vez de ser quem escolhe. O momento em que viu a mulher na cafeteria foi seu primeiro encontro com um arquétipo oposto ao seu, o de uma pessoa com uma identidade definida, com limites claros, com uma segurança que irradiava em cada gesto. Esta mulher não precisou falar para transmitir seu valor, e foi naquele instante que Santiago percebeu que a diferença entre ele e ela não era externa, mas interna. Desde o ponto de vista terapêutico, este é um momento de despertar da consciência, algo que Jung descreveu como o início do processo de individuação. Em terapia, quando um paciente tem uma epifania deste tipo, é o primeiro passo para transformar sua vida. Mas aqui é onde muitos falham. A maioria fica na reflexão e não age. Se fosse Santiago naquela cafeteria, o que terias feito? Terias ficado na introspecção sem tomar ação. Porque aqui é onde muitos fracassam. Entendem a teoria, mas não a aplicam. Desde a perspectiva de Jung, o próximo passo é a integração da sombra. Para deixar de ser visto como uma opção e se tornar um luxo, Santiago precisava enfrentar seu maior medo: o medo de reclamar seu próprio valor. Não basta querer mudar, é necessário agir a partir de um novo paradigma mental. Um dos maiores bloqueios que as pessoas têm no seu caminho de transformação é o medo do rejeição. Sigmund Freud falava que a necessidade de pertencer é um dos instintos humanos mais primitivos. Mas o que a maioria não entende é que o rejeição é parte do processo de se tornar valioso. Nem todos te vão escolher, mas isso não é um problema. É um sinal de que estás a deixar de ser alguém acessível para qualquer um. A nível terapêutico, uma das ferramentas mais poderosas para combater o medo do rejeição é a exposição progressiva. Isso significa que, aos poucos, Santiago deve começar a fazer coisas que o tirem da sua zona de conforto. Dizer não quando não quer fazer algo. Falar com segurança embora sinta medo. Escolher em vez de esperar ser escolhido. A chave é que sua mente comece a associar o novo comportamento a uma sensação de poder, em vez de um sentimento de insegurança. Mas há algo mais profundo aqui. A identidade de Santiago precisava ser reconstruída desde a raiz. Jung dizia que uma pessoa não se torna o que quer ser simplesmente decidindo, mas enfrentando seu verdadeiro ser sem medo. Estás disposto a enfrentar quem realmente és? Santiago começou a experimentar uma transformação interna. Já não podia ver o mundo da mesma maneira, porque entendeu que ele mesmo tinha permitido que o tratassem como uma opção. Isso o levou a uma pergunta crucial: como se reconstrói uma identidade do zero? Em terapia, quando alguém quer mudar a forma como é percebido pelos outros, a primeira coisa que se trabalha não é a aparência externa, mas a mentalidade interna. Os pensamentos geram emoções, as emoções geram comportamentos, e os comportamentos criam percepções. Santiago precisava mudar seus pensamentos primeiro. Isso significava romper com todas as crenças que o tinham mantido na sombra. Crenças como: se for muito exigente, as pessoas se afastarão. Se colocar limites, vou perder oportunidades. Se deixar de ser amável o tempo todo, os outros me rejeitarão. Desde a psicologia cognitiva, este tipo de pensamentos são conhecidos como distorções cognitivas, padrões mentais que nos mantêm presos aos mesmos tipos de resultados.
Para se transformar, Santiago precisava substituir essas crenças por outras mais poderosas. Meu valor não diminui porque alguém não o reconhece. As oportunidades que perco por ser autêntico não são realmente perdas. Não preciso provar meu valor. Vou encarná-lo até que os outros o notem sem que eu tenha que dizer nada. O passo seguinte no seu processo era eliminar a necessidade de aprovação. Carl Rogers falava da diferença entre o eu real e o eu ideal, explicando que muitas pessoas sofrem porque vivem tentando cumprir com a imagem do que acreditam que deveriam ser, em vez de aceitar sua verdadeira essência. Santiago precisava abraçar sua autenticidade, sem medo das consequências, mas a chave final da sua transformação estava numa das ensinanças mais poderosas de Carl Jung. Não és o que te aconteceu, és o que decides ser. Aqui estava a prova definitiva. Santiago precisava tomar ação real. Já não bastava entender a teoria, agora precisava comportar-se como a pessoa que queria ser. Se estivesses no lugar dele, o que farias diferente na tua vida a partir de hoje? Este é o momento em que tu decides se continuas a ser uma opção ou te tornas um luxo. Deixa nos comentários a frase: escolho o meu destino, não sou uma opção. Agora chegamos ao ponto mais importante, o encerramento deste processo e o início da tua transformação. Se chegaste até aqui, é porque uma parte de ti sabe que chegou o momento de mudar. Mas agora te faço uma pergunta: o que te detém? Carl Jung dizia que a maioria das pessoas não quer realmente mudar, porque a mudança implica deixar para trás uma parte da sua identidade. Mas aqui está a verdade. Se continuares a ser a mesma pessoa de sempre, continuarás a obter os mesmos resultados de sempre.